Agora sim, estamos começando o conteúdo do livro do Chesterton, O Homem Eterno. Na primeira parte, sobre a criatura chamada Homem, capítulo 1, O Homem na Caverna. Ele começa, né, de forma belíssima, do começo, né, que não tem uma forma melhor de falar da criatura chamada Homem, senão do seu início, né, daquilo que são os primeiros registros que nós temos sobre os seres humanos. Que são as pinturas das cavernas. Né? O Chesterton ele vai falar durante todo o capítulo sobre esse dado que nós temos. É sobre isso que eu quero, é sobre essa imagem que eu quero ficar aqui nesse vídeo. Tá? Porque quando a gente fala assim, Homem das Cavernas, qual é a imagem que nós temos de Homem das Cavernas? Né? O que vem à nossa memória? Né? O que a gente se lembra, né? O que o nosso imaginário puxa de Homem das Cavernas. É um pouco daquilo que ele falou aqui no livro, né? Um homem bruto com um tacape na mão, né? Valente, todo peludo e bruto não só com os outros animais, mas também com os próprios colegas, digamos assim, inclusive com as mulheres, né? De forma específica com as mulheres. Só que toda essa imagem que nós temos, né, as imagens que são até reproduzidas em desenho animado, né, em filmes, eu me recordo agora que há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, fizeram no Fantástico uma série, né, para falar sobre o Homem das Cavernas, né, as várias fases. Né, e aí eles construíram, né, vídeos, né, no estilo da inteligência artificial de hoje, né, só que da época, para mostrar, né, criaram uma sériezinha, né, com episódios e tal, e aí os homens faziam tal coisa e tal, e aí atacavam um bando, e aí ficava para o domingo seguinte pra gente ver a continuação e tal. Eu me recordo disso, né, eu assisti alguns episódios dessa série. E aí, assim, o que o Chesterton está dizendo aqui é que todas essas imagens que nós temos, todas elas foram construídas. Não são imagens que nós podemos acessar de alguma forma em algum documento histórico, em algum tipo de fóssil que retrata algo parecido com isso. Nada, absolutamente nada. Né? Ele ainda fala assim, não há nenhuma caverna onde existem fósseis de inúmeras mulheres abatidas pelo homem das cavernas, né, que era tão bruto. Enfim, então todas essas imagens são construídas a partir dos dados que nos são dados. Dos dados que nos são dados, né? Daquilo que a gente recebe. Né? Mas o que de verdade que nós temos? Né? O que nós temos do Homem das Cavernas e que pode servir de luz para que a gente compreenda de fato o ser humano, desde o princípio. Para que a gente não limite aquilo que o Chesterton está combatendo aqui, que o homem é simplesmente um animal, né? Mas que o homem é, como dizia Aristóteles, um animal racional. São as pinturas rupestres, são as pinturas das cavernas. Essas são as únicas informações que nós temos sobre o homem das cavernas. E veja, nenhum outro tipo de animal é capaz de fazer sequer 1% daquilo que são as pinturas rupestres. O Chesterton ele usa uma frase, né, que ele é frasista, né, ele é famoso por ser um grande frasista. Uma das frases, né, aqui do Mosaico, que é o livro dele, é assim: a arte é a assinatura do homem. Então a arte é a assinatura do homem. Vamos ficar com isso aqui. Né? Nenhum animal, nenhum tipo de animal, nenhuma espécie, em nenhum lugar do mundo conseguiria fazer uma pintura de um ser humano como o ser humano fazia pinturas de animais nas cavernas. E aí eu me lembrei de alguns exemplos, né? Ele foi dando alguns exemplos aqui, eu fui me lembrando de algumas experiências, né, de alguns conhecimentos. Né? Por exemplo, o João de Barro, que é um pássaro que constrói a sua casa com barro. Né? Ele está construindo ali uma caverna para si. Né? Existem muitos mitos acerca, né, muitas lendas acerca do João de Barro.
Mas o que, que acontece de verdade com o João de Barro? Ele sempre constrói a sua casa com a entrada da casa contrária ao vento. E quando as pessoas, isso é a sabedoria dos antigos, né? Quando os antigos querem saber se vai ter tempo de chuva bom ou mau tempo, etc., né, para a plantação, eles procuram casas de João de Barro para saber de onde é que está vindo o vento. Porque a depender de onde o João de Barro construiu a sua casa, com a entrada virada para um lado específico, aquela pessoa já sabe se o vento vem de tal direção, vai vir chuva forte. Se vem de outra direção, é chuva fraca, mas vai molhar a terra. Se é de outra direção, é uma chuva fraca que não molha a terra. Né? Se é da outra direção ainda, é uma chuva forte que é boa. Né? São 4 tipos de chuvas diferentes, 2 fortes e 2 fracas. Né? Entre as fortes, uma boa e uma ruim, e entre as fracas, uma boa e uma ruim. Né? São as 4 direções do espaço, né? De onde vêm os 4 ventos. Né? Eu não me recordo qual é qual, né? Não me recordo, né? Meu sogro que sabe mais dessas coisas, ele já me explicou a respeito, e eu achei interessante porque ele falou, eu registrei, né? Não me recordo de cabeça, mas tem o registro do que ele me disse, e aí fui pesquisar os 4 ventos da mitologia grega, né? Que também tem esses símbolos, né? De serem 2 bons e 2 ruins, 2 fortes e 2 fracos, e os ventos nossos aqui do hemisfério sul são invertidos com os ventos dos gregos. Né? Eu percebi isso, né? Que o vento que para eles é forte e bom, para nós é forte e ruim. Né? Tem essa inversão. Né? Enfim, só uma questão interessante, né, sobre hemisfério norte e hemisfério sul que eu aprendi com o meu sogro. Enfim, vamos voltar aqui para o João de Barro. Né? Esse João de Barro, ele faz isso porque isso está no seu instinto. Isso está no instinto do João de Barro. Ele não é capaz de simplesmente resolver fazer uma casa com 2 aberturas. Ele não é capaz de fazer isso. Ele não é capaz de construir uma casa quebrando essa regra de fazer abertura contrária ao vento. Ele é incapaz de desobedecer essa regra. Ele é incapaz, ele tem um instinto que faz com que ele obedeça essa regra. E o pior, o João de Barro, ele nunca vai fazer um desenhozinho da Joana de Barra dentro da sua toca. Nunca vai fazer isso. Ele nunca vai fazer um desenho de um ser humano lá dentro. Ele é incapaz, apesar de construir uma casa, de ser algo, né, admirável. Né? Poxa, como o João de Barro é inteligente e constrói uma casa com a abertura contrária ao vento. Não é uma inteligência, é um instinto. O João de Barro, ele não tem uma inteligência, a gente não pode chamar isso de inteligência. Inteligente ele seria se pudesse construir uma casa por cima da outra. Ou se pudesse construir uma casa com janela. Ou se pudesse desenvolver mais a sua arquitetura e ao invés de construir uma casa com barro, construir com cimento. Né? Aí a gente poderia dizer que o João de Barro é inteligente, não. Mas tudo isso o ser humano faz. Tá? Tudo isso que o João de Barro não faz, o ser humano faz. Enfim, e outros animais. Não é? Que têm instintos que nos parecem ser inteligências. A gente chama um animal de inteligente quando ele realiza uma ação que para nós é admirável. A gente, poxa, como é que um animal é capaz de fazer isso? Sim, um animal é capaz de fazer isso porque isso está no seu instinto. Ele é incapaz de desobedecer esse instinto, essa regra. Ele é incapaz. Tá? Um papagaio, ele não pode simplesmente desistir de imitar os sons que ele ouve. Ele é incapaz de fazer isso. Ele é obrigado a obedecer o seu instinto e começar a imitar os sons que ele ouve. Por mais admirável que seja aquilo que o papagaio está reproduzindo. Ele tem um instinto. Ele é obrigado a obedecer esse instinto. E a inteligência do ser humano não só pode superar aquilo que a gente pode chamar de instinto do ser humano, né? Mas não é bem instinto, né? Não só superar, como quebrar as regras, como ir contra ao próprio instinto. Então o ser humano, ele pode segurar a vontade de comer, ele pode segurar a vontade de ir ao banheiro. O animal é incapaz de fazer isso. O ser humano não só tem inteligência, como tem vontade. E o Chesterton, ele já está apontando para justamente esses 2 elementos que o ser humano tem e que o animal não tem.
E se tem, é totalmente diferente. Existe um abismo entre a inteligência do ser humano e a possível inteligência dos animais. Existe um abismo entre a vontade do ser humano e o instinto dos animais. Uma possível vontade, podemos dizer assim. Não é? Existe um abismo que nos separa. E uma prova disso, uma prova de que não dá para a gente juntar essas duas coisas, esses dois seres vivos, né? Por mais que a gente se esforce, são as pinturas rupestres. A prova de que não dá para uni-los são as pinturas rupestres. Porque nós não sabemos quando, nós não sabemos em que circunstâncias, nós não sabemos com qual finalidade aquilo foi feito, mas nós sabemos que aquilo foi feito. E se foram feitas pinturas nas cavernas, pinturas de animais, é porque o ser humano ele se utilizou daquela pintura para uma finalidade que estava acima de um instinto animal. Ele usou aquelas pinturas, ele fez aquelas pinturas com uma inteligência que estava acima de um instinto animal. Ele fez aquilo porque a arte é a assinatura do homem. A arte só pode ser produzida por uma inteligência, não por um instinto. Os diversos pássaros que existem na natureza, com seus belíssimos cantos, eles são incapazes de superar estes cantos e criar cantos ainda mais belos, cantos diferenciados, alcançar outras notas, como o ser humano é capaz de fazer. Desenvolvendo músicas belíssimas, reproduzindo músicas belíssimas, construindo os instrumentos musicais, depois criando a métrica da música, né? As cifras, todo esse universo. Isso é fruto de uma inteligência que é extremamente superior. E coisas que muitos de nós já sabemos, né? Que o ser humano é inteligente e o animal não tem essa inteligência. O ser humano tem vontade e o animal não tem essa vontade. Mas a imagem que o Chesterton está usando é que o ser humano é assim desde sempre. O ser humano é assim desde sempre. Não é porque ele vivia de uma forma primitiva, de uma forma antes de existir celulares, antes de existir luz elétrica, antes de existir, sei lá, casas de concreto, né? Tudo isso que foi desenvolvido ao longo dos tempos com a inteligência do ser humano, não é porque ele existia de uma forma primitiva que ele era também primitivo. Não quer dizer isso. Não quer dizer que ele era um brutamontes. Não quer dizer que ele era um primata. Não quer dizer que ele era um animal irracional. O fato de termos pinturas rupestres mostra que o ser humano é ser humano desde sempre. Que o ser humano é capaz de utilizar a sua inteligência desde sempre, de desenvolver, veja só, a inteligência do ser humano que pegou algum líquido que ele percebeu que manchava a parede para fazer um desenho. E não era um desenho qualquer, não eram rabiscos, né? Não eram rabiscos de uma criança pequena que ainda não tem a coordenação motora, que ainda não tem a imaginação para poder desenhar um círculo, uma casinha, né? O círculo que é o sol, a casinha com os 4 tracinhos no telhado, uma montanha, uma árvorezinha, uma nuvem, os urubus, né, que são 2 traços. É o desenho típico que toda criança já fez alguma vez na vida, né? Não são rabiscos, não eram rabiscos, eram imagens de animais. Por mais mal feitas que fossem, são identificáveis. A gente olha para uma pintura rupestre, a gente sabe que está representando um boi ou um cervo, né? Ou um homem com um arco, uma flecha, né? Ou um cavalo ou um cachorro. A gente consegue identificar o que está sendo retratado ali. Isso é fruto de uma inteligência. Isso é fruto de um ser humano que é ser humano desde sempre. Aqui já resolveu o problema. O ser humano é somente um animal. Não, isso é impossível. Vamos olhar só para as cavernas, só para a única informação que nós realmente temos sobre os homens das cavernas. A única informação que nós temos. Porque todas essas imagens que nós construímos, que nós temos na nossa imaginação, nos foram dadas já prontas. Já prontas. Então não foi uma coisa que encontraram dados
comprovando que o ser humano de fato, que o homem das cavernas de fato era um brutamontes, que arrastava a sua mulher pelos cabelos. Né? A gente não tem prova de nada disso. A gente só tem prova que eles desenhavam, eles eram artistas, que eles eram inteligentes, que eles eram superiores aos animais, que tinham uma inteligência extremamente superior ao instinto dos animais. E é isso, não tem o que dizer, não tem o que acrescentar. É impossível querer acrescentar alguma coisa ao Chesterton. Não é? Mas essa é a imagem que eu queria esmiuçar aqui no vídeo, porque é a partir deste ponto que o Chesterton ele vai desenvolver toda a simbólica que gira em torno da criatura chamada homem, dessa primeira parte. Né? Para que a gente compreenda coisas mais complexas que vão se desenvolvendo da mesma forma que a civilização foi se desenvolvendo, a inteligência humana foi construindo as coisas, foi saindo da caverna para o que nós temos hoje, para edifícios mirabolantes de pedra lascada, pedra afiada, para tecnologia, computadores, celulares, de pinturas rupestres para o teto da Capela Sistina, para as esculturas de Michelangelo, para as esculturas de Aleijadinho, certo? Das vestes de peles para as vestes belíssimas, os grandes vestidos das mulheres, os grandes ternos dos homens, as túnicas e mantos dos reis, dos sacerdotes, né? Como tudo isso foi se desenvolvendo. Tá? E uma finalidade possível que também é construída, mas que somente serve de exemplo aqui para a gente, né? O uso das imagens para a educação das crianças, né? Contar histórias para os grandes escritores da humanidade, os grandes professores, os grandes mestres, os grandes filósofos, teólogos, tá? E também o instinto de religião. Não é bem instinto, né? Mas o desejo de religião, que está presente no ser humano também. O Chesterton ele vai esmiuçar isso, ele vai dizer como que isso surgiu, né? Como que isso acontece, como que isso está presente no ser humano. Todos esses pontos. Para que possamos compreender a criatura chamada homem em sua totalidade. Para depois disso, conhecermos o homem eterno, que é Jesus Cristo. Tá certo? Então, espero você no próximo vídeo, na semana que vem, onde eu irei tratar sobre o capítulo 2. Um abraço.